Olá família Brindamente, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje nós queremos continuar no mesmo versículo 44 do capítulo 8 de João, ou textozinho que tem pano para as mangas, viu? Fala sobre aqueles que têm por pai o diabo, o adversário, e eles querem agradar o pai mentindo. Então, nós queremos falar ainda de gente mentirosa. Porque os que falam a verdade é tão pouquinho e sofre tanto. Você vê que se alguém aparece falando a verdade, acaba na cruz. Acaba crucificado, acaba cabeça rolada e tanta coisa era. Hoje não. Hoje a galera fluiu muito. Eles mentem e obtêm um reino. Mas se falar a verdade, vão acabar sendo penalizados novamente, né? Aí tem de ler João 8:44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Pois bem, o ano de 2011, eu estava residindo em São Paulo e estava cumprindo com o ministério de itinerante. Quando eu era novo convertido, eu aceitei a fé lá em Mossoró, Rio Grande do Norte. Morava lá no bairro Santo Antônio, no conjunto Nova Vida. E eu insisti com dois jovens, era o Naldo e o Carlinhos, que eu estava conversando com a minha irmã, que era uma mocinha magrinha, bonitinha. E eu falei para eles, quando terminar de falar com ela, fala aqui comigo. E eu tive de esperar uns 15 minutos, eu acho. Porque eles não vinham, não. Aí eu vesti uma camisa, eu estava do lado de dentro do balcão, que era o comércio do meu pai. Eu cheguei a ponto de apelar, igual pessoas que estão diante de vendedores, e eu disse assim, olha, faz um favor, leia um versículo aqui para mim que eu vou me ajoelhar, vocês fazem oração por mim, eu quero ser crente. Né? E aí o seguinte, quando eu aceitei a fé eu mesmo fui atrás. As pessoas que estavam ali falando a palavra nem deram bola para mim, entendeu? E eu aceitei. E a primeira vez que eu fui na subcongregação, que eu ia fazer parte, foi um pastor, um senhor que já foi aqui do Ceará. Ele estava lá num culto de ceia só olhando para mim. Aí depois falou para o dirigente que eu era um adúltero, que eu era junto com a mulher na abolição. Foi o cão, o Satanás, que botou nos olhos dele aquilo. Eu sou um cara que eu não tinha nem namorada, nem namorei sério na minha vida. Eu namorei com a minha esposa e casei. Só conheci minha esposa até hoje, casei virgem. Eu não tinha namorado, eu era novo convertido, o cara já me viu como adúltero. Olha que obra, né? Veja como. Aí ele já começou, aí falou para o dirigente insistiu que eu não tinha nem namorado e era novo convertido, e ele disse, cale a boca, você está me chamando de mentiroso? Aí já foi lá na sede, quando me viu na sede um dia, a primeira vez que eu fui na sede, já falou os presidentes, ele sentado lá, apontou para minha cara, já dizendo tipo que eu era um adulto. Veja como é que é, quando alguém tem algo para fazer para o pai. Mas aí, eu novo convertido, ouvi falar de pregadores. Na época era Napoleão Falcão, era Gesiel Gomes, que o pessoal falava, Takayama, e eu fiquei muito empolgado para pregar. Então, depois de quase 10 anos pastoreando igreja, que eu iniciei em 97, quando foi em 2005, eu pedi a convenção para ficar itinerante. E eu estava itinerante, estava morando em São Paulo. Então eu vim pregar aqui no Ceará. Eu vim pregar. E eu estive com um dos pastores antigos da época, um dos pastores pioneiros da obra da Assembleia de Deus, Templo Central, que é Belém, aqui no Ceará. O pastor era o pastor João Lucena, João Ferreira de Lucena, não, Severino. Severino Ferreira de Lucena, conhecido como Severino Lucena. Esse pastor era pastor em Morada Nova, que fica aqui na região. E eu estive lá com ele, preguei na igreja, em alguns dos trabalhos, e aí ele disse, olha, se você quiser ficar itinerante, pertencendo aqui ao ministério aqui comigo, fazendo parte comigo, dá certo. Tem pregadores aí do Brasil que ficam filiados, ficam
conectados aqui, e a gente dá carta para o Brasil e para o mundo. Aí eu falei para ele, eu quero, pastor. Então ele disse, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar uma carta de recomendação, você vai pregar pelo Brasil, você pode até retornar para São Paulo, e sempre que você retornar para cá, você fica conectado aqui comigo em Morada Nova. E eu te dou carta e você prega. Eu fiquei muito feliz, muito contente. E aí ele pediu para renovar a minha carteira da CGADB, para eu preencher uns documentos tudo e levar para a secretaria. E, enfim. E eu fiquei animado, empolgado, porque ele era um amigo, né? Ele já partiu, né? Está com o Senhor. E aí quando eu fui na convenção, tinha um sujeito lá, um senhor baixinho, chamado Adonias, era o secretário. O carinha chato. Ele uma vez olhou para minha cara, não gostou de mim, eu também não gostei da cara dele, e ele foi dizer, não posso fazer não posso fazer não, e tal. E já, ele era muito sangue de barata, sabe? O sujeito chato. Aquele Adonias, né? Eu não vou dizer mais do nome dele, né? Mas enfim, aí o pastor Severino Lucena, conversando comigo, disse, olha, antes do pastor Sebastião Mendes Pereira, que na época era o presidente, ele disse, o presidente era Emiliano Ferreira da Costa. E ele falou de pastores que foram presidentes ali, como Armando Chaves Cohen, um líder que eu tenho até um livro dele sobre as duas bestas do Apocalipse. E ele conversou muita coisa comigo de ministério. Eu sou um sujeito que quando tive a oportunidade de estar com líderes que lideravam muitas igrejas, como em Goiânia, Brasília, Espírito Santo, eu estive conversando com senhores do cabelo branco que lideravam cada um mais de 200 igrejas. Eu não fui me ater a ficar bajulando, babando o ovo de ninguém, não. Eu não sou fã de ninguém, só da minha família. Não sou bajulador de ninguém. E nunca o Criador vai usar qualquer uma pessoa nesses termos, não. Eu não tive tempo para bajular ninguém, não. Simplesmente eu ouvi e aprendi muita coisa interessante que eu queria entender. Aí ele disse, antes do presidente Sebastião Mendes Pereira, era Emiliano Ferreira da Costa. E ele era um morenão alto, de oração. E quando ele estava no leito de morte, ele chamou uns pastores e ele disse, eu orei. E Deus me mostrou que o presidente da Convenção da Assembleia de Deus do Ceará será o pastor Severino Ferreira de Lucena. Esse pastor que eu estava com ele em Morada Nova. Ele disse que foi esse que Deus mostrou. Só que tem um detalhe, meus queridos. Deus está muito longe desses negócios por aí, está muito longe. Eu vi muito isso de perto. Quantas pessoas agiram como reptilianos, com paletó e gravata, tendo nome de pastores e agiram como porcos. E eu agradeci ao Criador aquele tratamento lixo que eles trataram a mim e outras pessoas, porque eu sou uma voz e estou aqui chutando o traseiro do capeta, falando essas verdades que você não vai ver outros pastores falando por aí. Entendeu? Você não vai ver. Vou dar até um exemplo aqui. Procure alguém que tenha conhecimento sobre as lideranças que mandam no Brasil e mais de 50 países do mundo. E tenha quase 70 volumes da série Prepare-se, igual o Rubens Sodré, do canal Verdade Oculta e do site Verdade Oculta. Procure, que você não encontra. Depois dele, muitas pessoas começaram a falar do assunto, mas ele tem muito conhecimento naquela área. É da linha de Alex Jones, um repórter que a maioria de vocês não conhece. O cara que invadiu a Bohemian Grove, lá no condado de Seconha, na Bavária, e viu lá o sacrifício que os ex-presidentes dos Estados Unidos maçons estavam fazendo com a pessoa enrolada no lençol. Alex Jones, perseguidos nas redes sociais pela elite global por falar a verdade. David Icke, Daniel Stalin, tanta gente vocês nunca nem ouviram falar. Aí você procura alguém que ensine o aramaico, o hebraico, o grego e línguas semíticas e pegue e aplique da forma que está escrita, que contraria todo o segmento evangélico que está por aí. Igual o professor Fábio Sabino, por exemplo, que você não vai achar. Procure pastores que teve a ousadia e a hombridade com as pessoas, de reconhecer que existe um pastor que é o Messias, ou seja, que é o Criador, e que todos nós seríamos irmãos, e abriu mão de ser pastor itinerante ou de igreja para falar a verdade da Escritura e falar a verdade do que viu. Pode até ser que alguém ache que o que eu estou falando não faz sentido e não é verdade. Que Deus julgue entre mim e entre você. Pois bem, repetindo,
O pastor Severino Ferreira de Lucena, eu estava na casa dele, eu estava já congregando com ele, eu ia fazer parte, quando eu chegasse no Ceará, eu ia receber carta dele e ia pregar pelo Brasil. Na época eu estava morando em São Paulo, mas eu ia me mudar aqui para o Ceará, como eu me mudei. Mas depois ele faleceu. E aí, repetindo, ele disse que o presidente, numa época atrás, antes do pastor Sebastião Mendes Pereira, que em 2011 ele ainda estava vivo, ele disse que o pastor Emiliano Ferreira da Costa era o presidente da igreja e da convenção. E falou aos pastores da convenção, a diretoria, que queria a quem Deus mostrou para ser o presidente da convenção, que era o pastor Severino Lucena. E aparentemente estava tudo certo. Só que o seguinte, ele faleceu. Quando ele faleceu, os pastores que sabiam que era Severino Lucena, e o pastor Severino Lucena fez uma viagem a Pernambuco. Eles aproveitaram e disseram, não, vamos colocar o Sebastião Mendes Pereira. Por quê? O pastor Basto era um homem bom, o pastor Basto um homem amoroso. Mas eles acharam, no pensamento deles, que o pastor Basto era mais maleável, era mais dócil para eles quererem manipular. Essas foram as palavras do pastor Severino Lucena. Ele disse, eles entenderam que se colocasse o pastor Bastos é amoroso, até um ponto de eles quererem manipular para fazer o que eles queriam. Isso pode ser a Câmara Federal trabalhando com o presidente, isso pode ser o Senado, isso pode ser qualquer segmento, pode ser uma Câmara Municipal com um prefeito, mas nesse caso aí pode ficar certo. Existe aqui no Brasil segmentos políticos, porque a religião é outro tipo de política, que eles recebem grana já diretamente dos banqueiros, dos grandes internacionais, não depende nem de presidente. O presidente não só trabalha de acordo com deputados e senadores e muita gente aí, mas na verdade ele é um representante corporativo, ele faz o que os banqueiros mandam, os que bancam as campanhas dele. Agora, voltando para a questão de presidente, eu notei, quando eu comecei a trabalhar como pastor, e eu notei o jeito do secretário, eu notei o jeito de um e de outro, e aquela forma lá, e eu percebi essa manipulação, essa coisa que muitos deles eu ouvi falando, disse, rapaz, tinha gente com olho em cidades grandes como Maracanã, tinha gente em busca de grana e muita coisa, e negociando, e muita negociação e muita coisa. Então o que é que eu quero dizer? Então eles não botaram Severino Ferreira de Lucena. Eles botaram o pastor Bastos, Sebastião Mendes Pereira. A minha esposa, a gente sempre foi da casa do pastor Bastos. Nós sempre fomos da casa. Quantas vezes eu estive na casa do pastor Pedro Cavalcante Falcão, que me enviou para o campo, que a gente tinha como pessoas da família. Os dois partiram, pastor Bastos e pastor Pedro. E também fui íntimo de muitos outros, tenho mais de 1.500 amigos pastores. Mas eu vi, e eu gravei aqui no vídeo, sobre 3 pastores mentirosos. Que no caso, quando 3 pastores mentirosos decidiram querer ficar com o campo que eu estava trabalhando para colocar outro que era apropriado, na verdade eram 2. E o terceiro era o próprio vizinho que queria vir para o meu campo porque ele tinha errado lá no campo dele, e ele queria a minha igreja, com inveja do trabalho que eu estava fazendo, que estava um trabalho grande, expansivo, chamativo, estava uma beleza, viu? Todos os jovens que fizeram parte comigo na época, na mocidade, que eram quase 60 jovens, até hoje o meu irmão mais novo, que é auxiliar de trabalho aqui, ele prega nas igrejas, ele diz que o melhor período espiritual que ele teve foi lá, comigo na época lá em Catarina, onde eu trabalhei, né? Pois é. E como eu disse no vídeo passado, num vídeo aí sobre 3 pastores mentirosos, o pastor Basto ligou para mim e disse que eu ficasse firme porque tinha um pastor que tinha pecado e pediu a pastores poderosos que desse a igreja que eu trabalhava para ele. Mas o pastor Basto não foi contender, não foi brigar com eles. Eles sabiam que o pastor Basto era um homem amoroso, dócil, que não ia brigar com eles. Se fosse talvez um Severino Lucena, se fosse alguma outra pessoa, iria fazer o quê? Iria brigar, ia dizer, não senhor, peraí, calma aí. Eu preciso saber dessas coisas, vocês não podem fazer as coisas à toa, não. Tem alguém que foi empossado, está lá, vocês não podem ir lá e tirar, não. A convenção tem de saber de tudo, não é dessa forma. Então eu estou terminando por aqui esse testemunho. Eu quero dizer que é o seguinte, o maior interesse que qualquer um líder tem hoje em dia
ele começa, é igual a criança. A criança começa a querer dar os primeiros passos, cheio de pergunta para papai e para mamãe, e quando ele vai crescendo, ele quer as coisas. Eu percebi também que no meio evangélico, os que querem serem líderes, eles começam, eu vi através de presbíteros que trabalharam comigo. Eles começam ali com todo aquele zelo, querendo sempre servir a Deus. Mas quando eles verem entrar dinheiro, e que eles verem que é fácil, a pessoa tirar do suor do salário, e começar a entregar para ele dinheiro, ele vê que é fácil, tem deles que ficam ansiando serem pastores. E lutam por causa disso. E pode estar certo, tem muita gente querendo ser poderosa. Tem muita gente atrás do poder, exatamente baseado nisso. Eu ouvi, porque tinha um cara da cabeça redonda, o cabeção de cearense, grande, o cabelo meio branco. O nome dele era Antônio, eu não vou dizer o nome todo não, para não saber quem é o santo. E ele estava um período lá no templo central, conversando com um e com o outro, e sorrindo, e entregando chazinho para pastores, para pessoas lá. Ele estava por lá no período, aguardando na igreja. E aí, eu estive lá perto de Sobral, na igreja dele. Quando eu estive lá, ele estava já com uma marra muito grande. Aí ele foi e falou, eu dizendo a ele que tinha pregado mensagem dos últimos dias e tal, ele disse, você fala muito. Ele disse, ó, vou te mostrar a coisa, está aqui o meu carro, uma Hilux nova, na garagem. Ele disse, está vendo aquela loja ali em frente, ó? É minha. Abriu a porta de outra loja, essa loja aqui é minha. Eu moro aqui no primeiro andar, isso aqui é do meu irmão. Mas depois eu posso comprar. Ele disse, sabe por quê? Porque eu só digo que Jesus é bom. Aí eu falei para ele, você não está de fato servindo a Jesus. Uma vez um jovem dobrou o joelho perante ele e disse, bom mestre, que farei para dar a vida eterna? Ele disse, por que me chamas bom? Bom é Deus. Ou seja, ele estava dizendo que ele não está pedindo para ninguém chamar ele de bom. Isso não resolve o problema. Ele disse que falasse a palavra dele. Foi isso que ele disse. E é o que eu falo, a palavra dele. Então, assim, as pessoas lutam para não ter nem mesmo um presidente que seja alguém que se envolva com o povo. Eu digo por experiência própria. Aqui, em Lagoinha, teve um rapaz chamado Pedro Paulo. O Pedro Paulo chegou para mim e disse, e aí, pastor, eu estava com uma lojinha, uma locadora de vídeo, um período de tempo, tinha parado de ser itinerante, ia trabalhar com as minhas mãos, cuidar da minha família, eu não queria mais estar pregando naqueles dias, porque eu ia simplesmente pregar e dizer às pessoas que os que tivessem mais ajudassem os que tinham menos. E os líderes não veem isso com bons olhos, eles não querem. Se fizer isso, atrapalha no dízimo. Então eu não queria mais, não queria. Aí ele disse, vamos formar uma igreja. Eu falei, não forma igreja não. Ele disse, não, você pode falar toda a verdade. Aí ele falou, tem o Barbosa, um rapaz que veio do lado de Providência como pastor, o pastor Galdino, ele é presbítero, eu sou diácono, e já tem um presbítero chamado Alain, lá nas Queimadas, que precisa, vamos montar aqui a igreja? Eu até falei isso num dos vídeos anteriores. E assim que eu montei a igreja, ele se apossou da tesouraria, ele já tinha feito isso antes, porque com outro pastor da Madureira, ele trabalhou numa localidade chamada Rua do Meio, o pastor disse que ele se apossou da tesouraria também. Aí ele foi e falou para mim, olha, você está fazendo um estatuto aí baseado na igreja de Madureira, lá do Manuel Ferreira, que não muda o presidente. Nós queremos, de Belém do Pará, que mude o presidente. Ou seja, eu disse a ele, não, o modelo que eu peguei, que meu sobrinho, que era o secretário, Madison, ele pegou foi do Belém do Pará. Mas aí o estatuto que eu fiz era para ajudar pessoas carentes. E aí ele começou a cochichar com o presbítero, cochichar. Eu havia feito um culto de cerimônia, autorizando ele a evangelista, e o outro que era presbítero, ele era evangelista, o outro era pastor, vice-presidente comigo, e o outro continuava, era presbítero, alguma coisa continuava, enfim. Aí ele já foi, aí eu disse a mim, olha, não ponha outro tesoureiro, eu sou o tesoureiro, queremos uma igreja igual às outras. Esse plano que você tem de o que render ajudar pessoas carentes, e quando puder comprar um carro para fiscalizar as portas dos irmãos, não deixar faltar pão. E essa história aí de um ano por ano fazer casa para quem não tem casa, esse plano teu aí há 50 anos, isso não funciona. A gente quer igreja igual dos outros. Não venha falar contra dízimo, porque você está atacando os pastores. Eu digo, então vocês ficam só e eu sair fora. Então é isso aí. Eu meditei, eu digo, rapaz, mas por que o pastor Emiliano era presidente da convenção do estado do Ceará?
E por que no leito de morte pediu que empossassem na presidência Severino Ferreira de Lucena? E por que a diretoria pôs o pastor Bastos? Aí veio na minha mente, eu fui vendo, aí na prática eu vi que é porque eles queriam manipular. Ele era dócil, amoroso, uma pessoa boa, e havia muita gente que era aquele cão guloso lá que Isaías falou, para querer fazer pressão nele, ele ceder, eles fazer o que queriam, né? E aí, baseado em quê? É só isso aqui. Por que existe bala por aí lá no Belém, não sei aonde, rolou algumas coisas aí, bala, por quê? Dinheiro. Então é o seguinte, gente, é a corrupção. Corrupção em todo canto. Isso aí existe. Não, pastor, não existe não. Existe. Porque pastores da convenção falou para mim, ô pastor Lima, na mudança do cruzado real, repito, que eu mencionei aqui, eu não sei se foi um ou se foi mais, do cruzado real para o real. Não correram logo para fazer um câmbio e se perdeu o saco de 60 quilos, cheio de dinheiro, lá no Templo Central, na sede de Fortaleza. E foi queimado para ninguém ver. Dinheiro que era para ajudar pessoas carentes e não ajudou. Aí eu pergunto, isso é obra de Deus? Ah, é obra de Deus? Para mim não é. Se você vê o pastor Frank Lima, e eu apenas sou uma ovelha perante o Messias, só existe um pastor que é o Messias. Se você vê eu discutindo com qualquer um líder, você pode ver uma coisa, eu não estarei discutindo por causa de dinheiro, porque o céu já foi comprado com sangue do Cordeiro. Mas essa galera por aí, inclusive um líder, que eu não vou citar nome, que está trabalhando aqui agora em Lagoinha, trabalhando e tem meus parentes fazendo parte lá. Eu ouvi vários pastores dizendo para mim, um dia ele deu um murro no birô, lá da convenção, e disse, se mexer comigo eu boto essa porra no pau, eu boto na justiça, porque eu tenho trabalho prestado aqui dentro, eu vou ganhar grana com isso aqui, eu vou fazer. O que você quer mais? Vai dizer que eu estou mentindo? Se disser que eu estou mentindo, você pode constatar, pode pesquisar, vai saber se eu estou mentindo. Agora, se eu estou falando a verdade, se você se levanta contra mim, o Cordeiro está na minha frente, o Criador está na minha frente, julgue entre mim e entre você. Amigo nosso, é só Deus mesmo. Você quer ser fiel, siga os passos de Jesus, não é fácil, né? O que ele pediu, vá para onde você quiser. Eu só digo que esse meio não é lugar de quem quer servir ao Pai. O Messias disse que chegou o dia e a hora veio em que os verdadeiros adoradores adorarão não é em templo e nem em monte, é em espírito e em verdade. O que é que você quer mais? Não, eu quero bater palma, eu quero dançar, faça o que você quiser. Só não me diga que você está servindo ao Criador. E eu estou cuidando da minha família, estou trabalhando aqui. Quantas pessoas ficam dizendo, irmão, mas a gente teria de congregar? Eu falei, estou congregando, né? Paulo dizia que congregava com irmãos quando muitas vezes ele era preso, ele não estava lá. Congregação é do corpo do Messias, você entende? Né? Não, a gente tem que estar ali juntinho. Me diga, o olho está junto com o pé? Não está não, o corpo do Messias é universal, não é isso aí. E ele disse que o dia chegou, que os verdadeiros adoram em espírito e em verdade. Então eu digo sem medo de errar, desde que Constantino iniciou o cristianismo que nasceu a Igreja Católica, foi através de sangue e corrupção política. Desde que Martinho Lutero iniciou em 1516, o protestantismo, saindo da Igreja Católica, que começou a trabalhar com templos, já havia 700 templos de Mitra. O que é que se tem no templo? O que foi que o Messias disse? A casa do meu pai é chamada casa de fala, de oração. Vocês transformaram num lugar físico, um covil de negócios. Não é covil de negócios. Você já ouviu algum líder dizendo, irmão, vamos ter de dar o gás da irmã, o gás dela acabou, está aqui a irmã Filomena. O irmão Zé Maria está sem comida, vamos ter de dar uma cesta básica para ele. O irmão Joaquim tem uma viagem para fazer, não pode pagar a gasolina do carro, tem de levar a esposa para fazer uma cirurgia. O irmão José está hospitalizado, irmão. Vamos visitar o irmão José. O irmão Pedro, que é o pai do irmão Felipe, está prostrado lá. Então é isso, meus queridos. Infelizmente, a corrupção está em todos os lugares. Baseado no egoísmo. Cada um quer para si, está disposto a se vender, está disposto a ameaçar, está disposto a falar mentiras,
E é de uma forma geral, não há controle, tá? Então você que ama a Deus, que ama o seu próximo, fica firme, né? Viva a sua vida, seja feliz, faça o que você gosta, desde que não prejudique ninguém. Fique longe da corrupção. Não adianta você ter nome de que vive e esteja morto. Pode ser pastor, pode ser padre, seja quem for. Se você não fala a verdade neutra, a verdade da forma que é, você usa de marketing para controlar as massas, você é melhor do que quem? Do que um cantor que você diz que é profano, do que um cantor que diz que é pagão, uma cantora que tira a roupa. Não. Eu fiquei maravilhado com a coisa que eu ouvi. De um vídeo em que um senhor pegou comida no supermercado e ia levar para ele. E foi autuado como ladrão. E ia ser preso. Eu não soube bem da história. Eu sei que a cantora MC Mirella e outra cantora foi lá, pagou as coisas dele e ficou dando cesta básica por mês, ajudou aquela pessoa. Eu aplaudi, eu achei lindo. É muito lindo. Não importa que tipo de arte você faz, se você não prejudica o próximo, se você não faz mal ao próximo, se você, quando você pode, você ajuda o próximo, foi isso que o Messias pediu. Agora é muita gente que tem aí de paletó e gravata, que tem poderes, entre aspas, que esbanja santidade. Mas a mim, ó, você não engana não, seu cão. A mim você não engana não. Tá cheio de vocês por aí. Estive no meio de vocês, olha vocês olhando para mim achando que eu era otário, que eu era inocente, uma criancinha. Não. Criança para a malícia, mas adulto no conhecimento. Né? Então, os senhores corruptos vão pelo mundo, engulam um pedaço de carne maior que vocês puderem. São cães gulosos, brigam. Pode brigar pela política de vocês. Eu estou longe. Não quero isso aí não. Podia estar numa cidade grandona, podia ter concorrido à presidência. Hoje, ser presidente da igreja, ou presidente da convenção, igual qualquer um outro. Mas eu quero ficar longe disso. O Messias não tem nada a ver com essas coisas. Amém? Então, meus queridos, é isso. Até o próximo vídeo. Compartilhe com algum dos seus amigos. Mostre algum desses conteúdos que você gostou. Dê um like. Para que cada vez que nós subirmos um vídeo, você veja em tempo real. E para que nós possamos aumentar esse canal para chegar um momento de ser monetizado. Eu estou investindo, mas sem ter retorno imediato. A gente faz isso na plataforma, mas apostando que o momento possa... Eu acredito que o Pai venha levantar parceiros, pessoas que venham fortalecer a gente, porque faz muitos anos que eu tenho ralado sozinho com a minha família, sem ajuda de ninguém, com exceção de minha mãe, de algum irmão, ninguém, de igreja, de tudo que eu preguei, eu não conheci, não. Todo mundo está entretido com o seu próprio pastor, não tem esse negócio de saber se tem alguém que precisa de ajuda por algum motivo, não. Tem gente morrendo, vizinho à casa deles, precisando de pão e ninguém faz nada, né? Então, vamos tocar esse canal para frente, vamos despertar, abrir a mente das pessoas para cuidar uns dos outros e ficarmos fora de toda a corrupção.